Tudo bom, Janiele? Como é que Tudo você bem. tá? Tô bem, graças a Deus. Tá bem? Você tá conosco aqui na Rede Virtude. Me Isso. fala um pouco, você é psicóloga, se apresenta aí pra gente aí, pra poder te entender hoje. E queria que também, ao mesmo tempo, quando você se apresentasse, falasse um pouco o que é esse cargo concierge de saúde. Boa tarde, seu Fred. Prazer estar falando aqui com o senhor, tá? Eu sou psicóloga de formação e neuropsicóloga também. Eu entrei na Virtude como psicóloga. Hoje eu me encontro como concierge de saúde da Virtude. E é um prazer, né? Eu amo fazer isso. Eu não me vejo em outro momento. Tá em vinculação familiar, tá nesse contato familiar Diretamente, né? diretamente com a família. É muito importante, né? O elo familiar, o vínculo, a construção, desde o início, entrada do portão até o primeiro contato conosco, e trazer essa confiança junto com a família, essa comunicação, essa interação, após a admissão, né, dos nossos pacientes, que a gente não chama de pacientes, são pessoas, Sim, né? são vidas, né? São vidas. E isso é o diferencial realmente que eu acredito que a gente pode oferecer tanto para eles que estão aqui como para o familiar. Me fala o que você sentiu diferente de outros lugares que você viu e está aqui na Virtude. O que você achou diferente? Eu sou uma profissional, eu acredito muito que a profissional e o ser humano caminham junto, não caminham separados. Eu acredito muito nisso. Eu sou apaixonada pela saúde mental. Muito, desde o início da minha graduação, eu acredito muito em propósito. E quando eu entrei aqui na Virtude, antes de entrar realmente, eu pesquisei, estudei o que era a Virtude, qual era a missão, a visão que a Virtude tinha exatamente para esse público. E eu acredito que foi um encontro do que eu acredito que a gente deve trabalhar com a saúde mental. Não tratar as pessoas como patologias, não tratar as pessoas como CID, e realmente acolher no momento de dor, né? No momento que eles precisam muito. Eu acredito que nós profissionais que estamos na ponta somos a luz no fim do túnel, somos uma esperança que realmente no momento eles não têm. E aqui a Virtude, eu encontrei isso, né? De tratar eles como pessoas. É isso que eu acredito quando eu falei que eu escuto os seus podcasts, seus vídeos. É isso que eu acredito como profissional dentro da saúde mental. Quando eu estava como psicólogo lá dentro, eu fazia questão realmente de chegar, dar bom dia. Quando chegar na segunda-feira, perguntar como tinha sido o final de semana, ter essa comunicação de conversa como qualquer outra pessoa. E assim, a gente conversa só sobre problemas, só sobre o que causa dor. Não, como foi o almoço, como foi o café da manhã, como é que está sendo uma atividade, de sentar com eles, né, jogar dominó, jogar dama. É essa questão de reconstrução, realmente, que eu acredito, reconstruir a pessoa, entender, aceitar e respeitar o tempo deles. Eu queria te perguntar uma coisa que me chamou muita atenção, a nossa conversa na hora do almoço, que a gente estava tendo com outra psicóloga sobre um caso específico, e você também acabou levando o mesmo caso para conversar com a família, e também no Momento Cultura, você também falou sobre a mesma coisa, sobre questão de padrão, de repetição de padrão. Sim. O que você acha também do Momento Cultura aqui na empresa? Nesse momento, eu acredito que todo momento, tudo que a gente vive aqui é oportunidades, né? A oportunidade de crescimento não, é a oportunidade da gente estar escutando o outro, a necessidade do outro, o momento do outro. Naquele momento do almoço que a gente estava conversando, né? Trouxe essa questão da limitação dela, da identificação dela, e são sobre círculos. Nós, seres humanos, a gente somos construídos de histórias. Sim. Né? E isso vai se caminhando, conectando com outras pessoas, mas as histórias se repetem, né? E foi isso que a gente estava conversando. E por muitas vezes eles não percebem que tem uma repetição, só trocam realmente de pessoas, de situações, de ambientes, mas realmente é aquele ciclo, né? E a questão do Momento Cultura, eu acredito que é fundamental, é muito importante, é um momento de conexão com os nossos colegas, conexão realmente de falar sobre nós, né? Um momento realmente de desligar um pouquinho e conectar com o nosso eu. Acho que isso é muito fundamental, é o nosso próprio resgate durante o dia a dia. E de compartilhamento mesmo. E no ponto, né, que a gente conversou sobre a questão de ciclo, não é só a questão com o outro que a gente tem essa vinculação de trabalho, mas como nós profissionais, né? E hoje aqui na Virtude eu acredito muito que eu como profissional, Janiele como profissional, teve quebras de ciclo, como eu falei no Momento Cultura.
de entender, de acreditar, de confiar no nosso processo como profissional, de crescimento realmente, dialogação com a equipe, de acreditar, de assim, eu posso resolver isso e não delegar para outras pessoas, responsabilização. Mas se aquela questão chegou até a mim, eu posso ver todos os outros manejos, de todas as possibilidades realmente de resolução. Como o senhor sempre fala, quebra-círculo e amplitude de possibilidades, sair realmente fora da caixinha, é isso que eu acredito. Eu acredito muito no tripé. Antes de entrar aqui na Virtude, era o meu elo realmente de pessoa e como profissional também. É o tripé, é a saúde mental, a saúde física e a saúde espiritual. Sem esse tripé, realmente se dá uma desequilibrada. Fala um pouco assim, o que a família acha desse trabalho da concierge, quando elas chegam aqui no hospital, né, no Hospital Virtude, e se você já tinha visto isso em outros serviços? É um diferencial muito grande, antes de ser concierge, eu já tinha contato com a outra profissional, a Liliane, que também é outra profissional espetacular, faz um trabalho belíssimo. E eu sempre gosto de falar isso, eu entendo isso, e eu sempre falo isso. A saúde mental não é diferente de uma saúde física. O problema de saúde mental não é diferente da saúde física, no sentido de que aqui é um hospital, é uma internação. É como se uma pessoa também tivesse internado por uma questão de saúde física, né? E as dores que os familiares traz não é diferente de uma dor que possa estar em outro hospital, é as mesmas. Hospital geral, né? Com outras dores. Isso. Que às vezes estão muito relacionadas às questões emocionais, né? Exatamente. Então, assim, eles chegam aqui, muitas famílias chegam desesperadas, com a emoção à flor da pele, não conseguem ter discernimento emocional, porque é muito difícil realmente. Eu me orgulho muito, né? Tanto como profissional, como pessoa, mas também me orgulho muito da Virtude, que tem esse olhar diferente para as famílias. Porque, Fred, teve muitas famílias que a gente fez acompanhamento, acolhimento mesmo, de família de chegar, abraçar a gente no pranto de choro, pedindo ajuda, que não sabia como conduzir, e nós estávamos ali para aquele elo familiar, né? De ser o suporte, de ser a ponte, a gente estamos aqui realmente desde o início até o processo de alta, pode contar conosco. E quando a gente fala isso, teve um familiar que disse, isso não vai existir. Existe. Vai existir, assim, e foi comprovado para ela, a família, uma mãe diz assim, Janiele, eu estou em casa, eu não consigo lidar com a situação porque o meu filho está lá, eu não consigo. Ela liga, a gente conversa. E além do nosso acolhimento, né, como concierge, desse amparato familiar, tem um trabalho belíssimo também, que é fundamental nesse decorrer, que é o acompanhamento familiar, né, a sessão de mapeamento familiar, que é fundamental. Eu acredito muito se nós profissionais focar no paciente, a gente deixar a família de lado, não adianta de nada. Não funciona nada. Não né? Não funciona. É como a gente conversa nos nossos treinamentos, nossas trocas de ideias, né, sobre cada paciente, a gente percebe que a família é a caixa preta, né, desse paciente, né? Então a família é um pilar extremamente importante que sem eles a gente não consegue evoluir aqui dentro do tratamento, né? E a família ter essa noção, essa compreensão que elas não tinham antes, Fred, quando ela chega até conosco, para nós, né? Em forma de assim, Janiela, eu gostaria de... Venha, pode vir, vocês são bem-vindos. Pode vir conversar, tirar dúvidas. Se você não quiser por telefone, pode vir pessoalmente. E esse elo traz uma autoconfiança familiar que elas conseguem perceber outras coisas que antes não era percebido. Eu fico muito feliz quando as famílias ligam para dar feedbacks positivos. Exemplos? Exemplos. Semana passada eu entrei em contato com a mãe e ela trouxe que o filho estava muito bem, né? Que foi um renascimento, não só do filho, mas foi da família. Que não entendia, que ela só culpabilizava o filho faz isso, faz aquilo, ele não melhora. Eu já estou cansada, Janiele, de tentar ele não mudar. Só que ela não tinha um olhar familiar. Ela não voltava a olhar para ela também enquanto família. Ambos estavam adoecidos. Sim. Quando foi entendido isso, quando buscou ajuda realmente, assim, hoje a gente estamos conseguindo. Isso é muito, eu acho muito feliz quando a pessoa verbaliza. Estamos.
quer se colocando junto. Já mudou, Já né? mudou. Já deixou de apontar e ir para colocar todo mundo junto no mesmo barco, né? É isso. Bacana isso, muitos feedbacks aí que a família tem dado pra gente, né? E seu trabalho aí no concierge abre as portas, dizendo que ela pode vir, né? Ficar à vontade para vir. Isso passa muita transparência e muita segurança para a família, até porque o próprio familiar, Sim. a família dele que está lá dentro, eles falam para eles, né? Então a gente também tem usado muito essa transparência de informações de dentro para fora, Sim. de fora para dentro. Me fala um pouco isso sobre essa comunicação enquanto ele está aqui, porque eu acho que se a gente pegar dentro de uma internação psiquiátrica, é o maior sofrimento da família, essa dor, esse medo do que está acontecendo lá dentro. Na cabeça da família, a família começa, será que está amarrado? Será que ele está dopado? Será que ele está preso? Será que ele está sendo maltratado? Será que tem tantas coisas, né, em relação a isso, que chega para você muitos casos nesse sentido? Me fala um pouco do que a gente tem conseguido durante essa jornada, pelo menos nesses 7 dias iniciais, que é o nosso protocolo investigativo. O que é que tem levado para eles no dia a dia, que são dúvidas, né? Eles ficam bem ansiosos. Na verdade, eu sinto que eles sofrem mais aqui fora do que quem está aqui dentro. Me fala como é que tem sido isso, essa atualização, essas informações diárias. Nesse primeiro contato familiar, traz muita questão do estigma, né? Da internação psiquiátrica, o hospital psiquiátrico. Eles trazem uma imagem muito antiga, como era antigamente. Manicômio, aquelas coisas. De maltrato, realmente, né? E isso tudo é trabalhado, falado, informado de início. A gente trabalha muito com acolhimento. Amor, acolhimento, empatia, né? Toda a equipe é apresentada para a família, e durante essas apresentações os profissionais ficam andando, se comunicando, falando, e as famílias, quem é fulano, quem é essa pessoa? E eles trazem muito, é o diferencial, a questão do acolhimento. Durante a admissão é toda explicada a questão da internação, como funciona a internação, e assim que o paciente é admitido, a gente orienta para a família. Que a internação não é fácil, mas a gente precisa se unir elo de mão dadas, né? Paciente, família e equipe. A gente orienta para a mãe ou para o pai, o familiar, gravar um vídeo, né? Ou gravar um áudio, né? Conversando com ele para ter esse contato com eles após a entrada na internação. E a questão do protocolo investigativo, há 7 dias, né, esse protocolo investigativo que já está realmente em avaliação enquanto equipe, com o médico, psiquiatra, clínico, psicólogo, né, e a psicóloga de referência, né, que isso é muito importante quando a gente fala, ele vai ter uma psicóloga de referência. Como assim, Janiele, que ele vai ter uma psicóloga? Ele vai ter uma psicóloga dele de referência. Isso dá toda a diferença quando a gente relata sobre isso, todo o acompanhamento dele na internação. E ela vai analisar junto com a família. Eu vou estar em contato vai estar em contato com a psicóloga, a senhora vai falar com ela, vai agendar a ligação, vídeo, visita após esses 7 dias. Eu acho muito lindo as visitas daqui, né? Quando eles vêm visitar, faz um momento muito interativo, traz lanche, come, às vezes traz os seus pets, faz aquele momento realmente muito comunicativo. Que legal, e isso mostra que a nossa metodologia funciona. Funciona. E ela tem uma metodologia que parece 7 dias ser pouco, mas a gente, cada dia, tem toda uma estrutura, um passo a passo de uma jornada, né? Tanto do paciente como a jornada da família, que você acompanha para ver se está acontecendo, mas parece 24 horas para quem está fora muito pouco, mas para quem deixou algo tão valioso que uma vida, uma familiar aqui dentro, é quase um ano de uma eternidade, né? Então a gente se preocupa com os mínimos detalhes dessas primeiras 24 horas, da atenção necessária tanto para a família como para o paciente aqui dentro, para que a gente possa pelo menos confortar o mínimo do coração de quem está aqui dentro achando chateado com a família, e do outro lado a família que se sente também com receio de ter colocado o seu familiar aqui dentro. Então é algo muito sensível nesse momento aqui, né? Mas a gente consegue confortar os dois lados já nas primeiras 24 horas para dar mais leveza, né? Entendendo que a família fez o melhor, a internação por amor, por poder querer salvá-lo de algo que estava acontecendo aqui fora, e ele também, a gente conduz ele falando que a família tomou uma decisão pensando nele, porque poderia acontecer alguma coisa que ela se sentiria culpada se ela não tivesse feito nada. Então a gente consegue manobrar isso entre
família e paciente nessas primeiras 24 horas para poder tanto o tratamento dele evoluir, como a família também ter mais paz aqui fora, para que ela possa entender, poxa, foi a decisão certa que eu tomei. E tem casos que realmente tem que tomar, a família demora um pouco mais a decidir por medo, por receio, por sentimentos de culpa, mas que isso a gente consegue, dentro da metodologia, ressignificar isso. Você tem sentido isso dentro da jornada? Sim. Tem acontecido isso? Eu sinto bastante. É muito lindo de se ver. Eu me emociono muito no sentido assim, porque a gente vê acontecendo. A gente sente porque a família está aqui, a gente lidar com histórias e quando a família chega aqui elas desmontam. Ela fala desde o início como foi. E essa confiança que a família traz conosco não tem preço, não sei explicar, não tem como explicar, realmente é sentir. E acompanhar a família, acompanhar o paciente lá dentro, dá eu acredito muito em propósito, né? Dá uma motivação realmente de a gente estar sempre oferecendo o melhor para eles. Isso que o senhor falou sobre um dia ou uma hora se tornar uma eternidade, porque eles não estão mais no convívio familiar. Esse acolhimento familiar que a gente dá, esse suporte realmente, eu vejo como acolhimento, suporte, amparato realmente com essa família, de uma forma muito intensa. No sentido de realmente eles disser, de falar assim, Janiela, eu sou muito bem acolhido. Eu pensava que eu não ia suportar a dor de passar por essa situação, mas teve uma mãe que até me falou assim, a virtude está sendo, de certa forma, minha bengala, porque eu não conseguia caminhar sozinha. E isso é muito gratificante, como nós profissionais, saber que a gente está, de certa forma, contribuindo. Eu não vejo só como um trabalho, eu não só vejo como um emprego, mas é uma missão, né? É um propósito que a gente tem, cada família que a gente tem contato aqui. Eu acredito que cada pessoa que entra por esse portão tem um propósito realmente de contato com essas famílias. Semana passada veio uma família com filhos e ela trouxe, né, assim, o acolhimento que a gente teve com as crianças, o cuidado, o zelo de ela não escutar certas coisas, de ela não pertencer, né, estar num ambiente desse momento muito difícil. Isso fez toda a diferença, né? A gente orientar na questão dos filhos. E ela dizia assim, o amparato que vocês têm conosco, família, é algo diferencial demais. Porque assim, tem um grupo que é criado com os profissionais, todos os profissionais, o familiar de referência vai estar naquele grupo. Ele pode mandar mensagem, qualquer pergunta para um enfermeiro responder ou a psicóloga responder. Além desse grupo, ele tem contato diretamente com nós, concierge, pode ter liberdade de ligar, de fazer pergunta, e além dos outros profissionais, né? Assim, eu estou amparada, não é só o meu ente querido que está aqui, mas eu como família eu estou sendo amparada e isso faz toda a diferença. E eu como profissional me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa caminhada. Eu sempre falo com as pessoas das famílias que eu acompanho, assim, eu estou junto com a senhora ou com o senhor, com a família de mão dadas, né? Eu acredito que a gente não entrou na família de vocês, não foi por acaso. Com certeza. E para a gente chegando aqui ao final, Gelli, me fala que eu queria que você desse um resumo do sentimento que você tem por fazer parte dessa família da virtude, essa família missionária, e qual a palavra também que poderia resumir o sentimento que você sente por parte da família, em relação também ter poder estar aqui com a gente no tratamento do filho dela. Tá. Eu não sei descrever, sabe, Fred, mas quando eu entrei aqui, antes de receber essa blusa verde, me deram uma blusa branca, que foi até de um evento da Virtude. Da M4 Conference. Isso. Uma vez no ano. Aí tinha, né, amor, inconformismo, lealdade. E eu disse assim, e é tudo isso que eu acredito dentro de um profissional que tem que dar o seu melhor quando uma pessoa chega até a nós. É isso que eu acredito dentro da saúde mental. Mas o que me resume aqui na Virtude é o amor. Eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar em equipe e aqui é tudo oferecido isso, né? De eu chegar na porta do médico e bater e dizer assim, olha, está acontecendo isso, como é que a gente pode resolver? E tá disposto. Isso é o diferencial, caminhamos junto de mão dadas. Isso faz o diferencial. E assim, a minha palavra realmente é gratidão a essa equipe, é gratidão a essa unidade. E eu tenho muito amor pelo que eu faço aqui.
E é isso. Bacana. E qual o sentimento de uma palavra que você resumiria da família? Pelo que você sente, pelo que você escuta? Gratidão. Gratidão? Gratidão. Legal. Estamos no caminho, né? É isso aí. Obrigado, Taginiele, pelo Eu que seu tempo. agradeço. Foi muito bom. Obrigado.